Quem já ouviu falar sobre os 5 pães e 2 peixinhos? Quem já ouviu falar? Praticamente todos aqui na igreja. E essa passagem é muito rica, né? Muito rica essa passagem, porque tem muitos detalhes. A Bíblia nos ensina que dos 4 evangelhos teve 2 multiplicações, a primeira e a segunda. Quantas multiplicações? 2. Quantas? 2. Eu estou te ajudando aqui, ó, né? 2 multiplicações. A primeira e é citado mais de uma vez nos evangelhos. A primeira teve 5 pães e 2 peixes. A necessidade do povo era 5.000 pessoas. Quantas pessoas? 5.000. Isso, você já vai pegar aqui o meu jeito. E o resultado, sobraram 12 cestos. 12 cestos. 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens. Isso não contava as mulheres e nem as crianças. 5.000 homens. Existem algumas contas que o pessoal fala, né? Não está exatamente na Bíblia, mas passa de 15, 20 a 25.000 pessoas. Então era uma grande multidão. Concordam comigo? Perfeito. E o resultado, 12 cestos. E foi entregado tudo. E esses 5 pães e 2 peixes veio da mão de um menino. Perfeito? Vocês me entenderam até aqui? Até está o tema aqui, confiar é entregar. E na segunda multiplicação, que eu vou ficar atento mais à primeira, mas a segunda multiplicação teve 7 pães e a Bíblia diz que alguns peixes. E a necessidade era para 4.000 homens. Então veja, a primeira 5.000, a segunda 4.000, tinha menos pessoas. E a Bíblia fala que tinha 7 pães, tinha mais peixe que a primeira, perfeito? Mas a quantidade de pessoas para servir era menor. Eu sei que eu não quero confundir a tua cabeça, mas eu quero que você vai entender logo, logo. E o resultado, qual foi o resultado desses 7 pães e alguns peixes? Foi que o que retornou aos discípulos, né, foram 7 cestos. 7 pães, alguns peixes, retornaram 7 cestos. E um pão eles esconderam, os discípulos. Perfeito. Essa passagem que eu vou mencionar para vocês aqui, e como eu não quero ficar atentado aqui a tantos detalhes, que daqui a pouco, pastor, quanto que era mesmo no início? 5.000 homens e 10 peixes? Não, 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ficar nessa, pode ser, queridos? Então era quantos pães? 5. E quantos peixes? Estou te ajudando aqui, ó, na prova. Perfeito. E está em João, capítulo 6, e eu quero falar sobre 3 grupos de pessoas. 3 grupos. Por mais que uma pessoa, né, para se formar um grupo teria que ter mais do que uma, mas uma pessoa era um menino. Então tinha o grupo da multidão, tinha o menino e tinha os discípulos. 3 grupos. Vamos dividir por 3 grupos, pode ser? Não tem problema para você? E Jesus, né? Então perfeito, a multidão, o menino e os discípulos. Repita comigo, a multidão, os meninos, o menino e os discípulos. Perfeito. A multidão, querido, da primeira e da segunda multiplicação era um pouco diferente. A primeira multiplicação eram pessoas que até acreditavam em Jesus, viam os seus sinais, mas elas só se aproximavam de Jesus quando elas estavam com fome, quando havia uma certa necessidade. E essa multidão seguia pelos milagres, porque via Jesus curando enfermos, muitas coisas já estavam acontecendo. E a multidão, ela via muitas coisas acontecerem e elas se interessavam por Jesus, interessavam pelo que ele tinha e não somente por quem ele era. Você está me entendendo? A multidão se interessava pelo que ele tinha para oferecer e não por quem ele era. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes. Eu já estive na multidão, e você possivelmente, ou você está sendo transicionado, você está saindo da multidão, você vai ser parecido com um menino, e você daqui a pouco está se tornando um discípulo. Mesmo se tornando lá na frente um discípulo, que talvez, e é o objetivo do Senhor, tanto que a Bíblia é um mandamento, fazer discípulos de todas as nações, mesmo se tornando discípulo, há problema.
Nós erramos, nós falhamos. Então, a multidão, a vontade, a forma deles crerem em Jesus, era interesseira. Era uma multidão que queria uma barganha, uma multidão que lá fora, para criticar, eles são os primeiros. E aí, só que no Instagram deles, nas redes sociais, está lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles usam esses versículos aleatórios, só que não conhecem um pastor. Não conhecem um pastor. A multidão, ela é a primeira a criticar a igreja. Só que quando ela critica a igreja, ela arruma um problema muito sério, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, como eu acabei de orar aqui. E quando ela critica a igreja, a multidão, ela está criticando o próprio Cristo. É ou não é? E existe uma palavra que é blasfema contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia trata como algo imperdoável. É ou não é, Cauana? Algo imperdoável. E sabe o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Você sabe o que é? Diga sim ou não? Sim. Eu não vou chamar ninguém aqui para me explicar. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é tudo aquilo que você atribui a Satanás, mas é uma coisa de Jesus, é uma obra de Jesus. Então a multidão, ela fica atribuindo a igreja ao corpo de Cristo. Você está comigo? A igreja ao corpo de Cristo, ela atribui a palavra de Deus que não deveria ser assim, que deveria mudar. Então ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Ela está falando que o menino precisa ser de outro sexo. Está falando que a menina precisa ser de outro sexo. A multidão, ela apoia os pensamentos que vão contra a palavra de Deus. Essa é a multidão. E eu falei agora há pouco que às vezes, por algum momento, eu também estive nessa multidão, mas eu decidi sair dessa multidão. Jesus mesmo está falando em João 6,26, ele fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estavam lembrando do que Moisés fez durante 40 anos. Eles estavam olhando assim: espera aí, Jesus multiplicou uma vez só, mas Moisés foi 40 anos lá, a gente todo dia se alimentando. Então eles falaram: esse daí eu acho que é um profetazinha mais ou menos. Alguns conheciam, sabiam de onde ele vinha, mas esse daí é filho do Zé, filho da Maria, criado lá em Nazaré. A gente conhece esse menino. Os caras não reconheciam nada de quem era Jesus. E Jesus fala também, respondendo à multidão, João 6,66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Jesus também fala, palavras de Jesus, fique bravo com Jesus, mas você não vai ficar bravo. Marcos 8, 11, 12, em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. A geração estava, aquela multidão estava assim, pedindo sinais para começarem a crer. Se tiver algum milagre, eu começo a acreditar. Se tiver algum benefício para a minha vida, eu começo a vir, eu começo a seguir, eu mudo meus pensamentos. Então uma geração com algum pensamento parecido com Tomé. Pastor Beto, o senhor poderia ter subido aqui, pastor. O senhor subiu, pastor? Não, o pastor é o pastor Beto, um homem de Deus. Então é parecido com Tomé, que precisa ver para crer, pastor. Ver para crer, precisa colocar a mão assim, mas é realmente Jesus? Coloca ali a mão nos furos, nas feridas de Jesus, e fala: rapaz, é realmente ele. Então é uma multidão que ela crê na carne, ver para crer. Mas nós, queridos, somos os discípulos, não somos uma multidão. Somos os discípulos que eles creem primeiro e depois eles veem. Eu creio que o Senhor está me dando essa direção para me encaminhar, e eu vou crer e vou continuar nela. Eu creio e depois vejo. Você é um discípulo? Amém, que bom. Agora os discípulos têm algumas virtudes. Qual que é a virtude de um discípulo? Um discípulo ele não discute, ele não fica ali
sabe, não sabe se fala sim, não sabe se fala não, fica atemorizado ali. Mateus 4, no capítulo 19 e 20, fala assim, ó, Jesus estava falando: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia está dizendo: eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiam. Olha que interessante, está aí o versículo, perfeito. O seguiam. Então, quando Jesus está chamando você, ou está chamando eu e você, não questione, simplesmente venha. Por mais que eu acredito, num contexto da história, que eles ouviam falar de Jesus. Eles, cara, tem um cara aí que está fazendo uma coisa diferente, ele está promovendo alguns milagres, é igual Levi, né? Levi queria conhecer muito quem era Jesus. Levi trabalhava com Zaqueu, e aí via muitos milagres, e ele queria conhecer Jesus. Então, um chamado, a multidão, ela fica lá fora, fica questionando. Alguns discípulos são chamados, e às vezes ficam, né? A virtude do discípulo é: chamou, vem e faça. Chamou para servir no culto, vem e faça. Chamou para cantar, vem e faça. Chamou para pregar, vem e faça. Simplesmente largue a rede, largue o que te prende no passado, aquela tua antiga prática, e começa a andar segundo o chamado de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão comigo? E um discípulo, ele é testado. Em João, né? Eu estou falando capítulo 6, versos 5 e 6. Jesus falou assim, ó: erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, se aproximava e disse a Felipe, o Felipe que estava tirando foto aqui: onde compraremos pão para lhe dar de comer? O Felipe já sabe onde comprar hoje. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Então um discípulo é testado, é ou não é? É testado. Nós estamos vivendo às vezes numa tempestade. A gente tem as ferramentas corretas para efetivar um milagre. E Jesus está fazendo a pergunta para você: o que a gente vai fazer agora no meio dessa multidão aí? E o objetivo de Jesus ali era para encontrar qual que era o desejo do coração de Felipe. Porque quando Jesus chamou Felipe, em alguns versículos atrás, capítulos, ele de prontidão, ele largou o que ele estava fazendo e seguiu. E Jesus estava testando ele. Eu e você estamos testados a todo momento. Ei, querido, eu estou falando testado, não é tentação, é testado, provado. Nós somos testados para ver onde está a nossa fé. Em um momento de dificuldade, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Jesus também está perguntando para você: e agora, o que a gente vai fazer? E aí, nesse momento que ele pergunta isso, a resposta de Felipe deveria ser: Senhor, não é o que ele respondeu. Senhor, o povo está com necessidade. Senhor, eu estou com um problema na minha vida financeira. Senhor, eu estou com um problema no meu casamento. Senhor, eu estou com um problema na minha empresa. Quais são os problemas que você está vivendo? Porque se Jesus está te testando, te fazendo uma pergunta, é porque algum problema está acontecendo neste contexto. Felipe deveria responder: Senhor, independente do problema que a gente tem o pão da vida, que é o Senhor. A gente tem o pão da vida. Então, se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. A minha fome vai ser saciada. Era esse o objetivo que Jesus estava tentando mostrar para ele. Você está vendo que eu estou aqui? Mais à frente ele fala que ele é o pão da vida, no mesmo capítulo. Mas eu tenho anotado aqui para mim não errar com vocês, ainda mais que tem o pastor Beto aqui, que é um teólogo, né, pastor? Então, um coração testado. E Felipe falou: eu dei um exemplo de como deveria ser a resposta, e estou atribuindo a você, a tua resposta deve ser essa: independente da situação, eu tenho Jesus. A gente já está adiantado aqui, a gente já sabe a resposta. Então, poxa, está me servindo como exemplo isso aqui, então eu sei que a minha resposta tem que ser Jesus. Ele é suficiente para mim, é ou não é? Amém? Jesus é suficiente para você? Amém. E no versículo 7, Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí, no 9, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que isto
é para tanta gente? Veja, querido, 200 denários correspondia a 200 dias de trabalho. Era 1 denário por dia. Nem se tivesse dinheiro o suficiente para comprar pão, porque 5 pães era 5 pães, uma pessoa daqui a pouco comia, né? Ou alimentava algumas. Mas o que ele tinha ali não era suficiente. E o dinheiro que tivesse, se tivesse dinheiro para comprar e para alimentar toda a multidão, aonde compraríamos? Qual que é a panificadora, que hoje você chega numa panificadora em qualquer lugar na cidade aí, né? Você chega lá, eu quero 5.000 pães. E tem que ser agora. Qual que vai fazer? Nenhuma. Então, o cálculo que ele estava tentando fazer era um cálculo muito na vista dele. Cara, o que eu tenho não vai servir. Até que chegou um menino. E aí, meu querido, aí o momento todo muda. E agora eu quero chamar os meus ajudantes. Eu quero chamar o menino, Davi, né? Ele tinha um cesto. Olha que legal. E eu quero chamar alguns discípulos. Pode subir aqui, Davi. Davi é até um nome bíblico, né, querido? Aplauda a vida do Davi. Richarlison aí, a camiseta do Richarlison. É um menino. Pode vir aqui, ó. O menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Que não está o nome na Bíblia ali, mas Davi, tudo coopera, meus queridos. Aí apareceu um menino ali, André falou, ó, tem um menino aqui. Mas antes dele chegar neste momento aqui, aconteceu algumas coisas antes, que eu quero ilustrar conforme a minha criatividade e o que eu tenho de conhecimento. Eu quero chamar agora os discípulos, o Mateus, o João, o meu amigo chileno, né? Suba. Vem, Abramate, você também. Quem mais? Quem mais que... Fica de pé, querido. Jesus está chamando e o cara fica ali, mas será que eu vou? É com você. Vem aí, o Abel. Quem mais que vem? O Rafa sobe, né? Aí o menino estava caminhando no meio daquela grande multidão. Era uma grande multidão ou não era? Amém? Você está comigo? Já vamos finalizar aí, meu Deus do céu, já correu o tempo. E aí ele estava caminhando, vem caminhando aqui, ó. Vem caminhando, vai para lá e para cá. Está aí um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas a multidão, tinha alguns discípulos e a multidão. A multidão falava para ele assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Biblicamente e teologicamente, nós entendemos que esse menino ele tinha pelo menos 12 anos. 12 anos. Então, quantos anos tu tem hoje, Davi? 9 anos. Tá quase a idade do Davi. Tem 12 agora. E aí ele estava caminhando. Só que era um menino que a multidão falava assim, rapaz, sai daqui, você não tem currículo, você não tem um know-how, você é pequeno demais, você não tem experiência, ele vai chamar nós que somos muito mais capacitados, não vai chamar você não está servindo para isso, imagina, você não tem capacidade, você não está pronto. Você já imaginou a multidão falando tudo isso? A multidão era pessoas incrédulas. Algumas pessoas até olhavam de longe, mas queriam o alimento. Mas esse menino saiu de manhã cedo de casa, né, menino? Davi. Saiu cedo de casa, que se texto ele falou assim, ó, eu tenho um propósito. Repita, Davi. Eu tenho um propósito. De seguir Jesus. Eu quero ver. Eu quero crer. E o que eu tenho, eu vou entregar. Porque eu creio que Jesus é o Salvador. Ele estava crendo nisso. Amém? Dá um glória a Deus. É ou não é? Ele acreditava nisso, independente das circunstâncias. O menino muitas vezes somos nós. Cara, todo mundo fala que não vai dar certo, mas eu preciso acreditar que o que eu tenho, eu preciso confiar e entregar. E aí quando... É interessante que os discípulos, era de quem os pães? Do menino. Os discípulos falaram, ó, já que você está aqui, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te apresentar para ele aí você que se vire. O menino fala, eu imagino assim, ele falando, deixa para mim que eu vou entregar tudo mesmo. Porque os discípulos eles estavam entregando algo que não era deles, era do menino.
né? Isso é muito importante vocês saberem. Não era dos discípulos, era do menino. E aí agora, vamos continuar a palavra, né? O menino, ele entrega todo aquele pão para Jesus. Entrega o pão para mim? Olha aí, ó. E aí todo mundo ficou olhando para ele. Poxa, aquele cara que eu falei que não servia para nada, aquele cara que eu desconfiei, ele agora me entregou tudo, né? Ele entregou tudo para Jesus. Você imagine o negócio que ele fez com Jesus. Sabia que ele fez um negócio com Jesus? Eu vou te explicar. Naquele momento que Jesus pegou o pão, ele deu uma ordem para os discípulos: coloquem toda a multidão assentada. E a Bíblia fala que existiu uma relva, eu vou deixar aqui mesmo, que existia uma relva, era tipo um campo verde, e falou assim, ó, coloque pessoas de 50 e 100, grupos de pessoas, e aí Jesus fez assentar. Quando Jesus fez eles assentarem, Jesus já sabia, e a coisa era mais certa, que iria acontecer a multiplicação, e todos iam ser servidos. E é muito interessante que nessa passagem é uma conexão daquele salmo que fala que o Senhor é meu pastor. Qual que é o salmo mesmo? Salmo 23, é o que eu falei. Vamos para o Salmo 23. Salmo 23 está aí? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Próximo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Até aí, leva-me para o junto das águas de descanso. O Senhor fez todos eles se repousar a pastos verdejantes. O Senhor iria ministrar o alimento na vida deles. Vocês estão comigo, amém? Então é isso aqui, querido. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor organiza as coisas, começa a ter multiplicação, começa a ter o sustento. Não adianta a tua vida estar toda enrolada, presta atenção, não adianta a tua vida estar toda enrolada e você pedir para o Senhor, Senhor me ajuda. Tem que ter ordem, tem que ter organização, senão não vai vir a provisão, não vai vir a provisão. Mas o menino Davi, né, o menino da Bíblia, ele entregou tudo. E aí quando já estava todos assentados, o Senhor pegou o pão, olhou para os céus e deu graças. Ele partiu e deu aos discípulos. É ou não é? Deu aos discípulos, deu para o menino também. Podem entregar para os discípulos aí. Vocês podem voltar. Aplauda aqui o meu teatro. Glória a Deus. Quando os discípulos começaram a entregar, a alimentar a multidão, queridos. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês ficam olhando para eles. Vocês estão comigo? Amém? Quando ele fez ia falar teatro, quando aconteceu isso, os discípulos entregaram para aquela grande multidão e alimentaram todos, se fartaram, tanto com o peixe e o pão, no final sobrou 12 cestos. Esses cestos era nada mais certo de entregar para quem? Quem que era o dono dos peixes e os pães? O menino. Então foi entregado novamente 12 cestos, foi o que sobrou, 12 cestos cheios, a Bíblia diz, 12 cestos para o menino. Meu querido, toda a entrega que nós fazemos, quando é verdadeira, e mesmo o pouco que nós temos, é multiplicado, Na segunda multiplicação, eu vou dar um rápido exemplo aqui, que os discípulos, quando Jesus voltou para o barco com os discípulos, tinha um pão lá que eles esconderam. Discípulo, esconderam um pão, tinha 8, e eles entregaram somente 7, o menino entregou tudo, e voltou 12 cestos. Meu querido, muitas vezes nós escondemos algo que o Senhor está pedindo, e a gente não entrega, e ainda a gente reclama do resultado. Por que minha empresa não anda? Por que eu não estou prosperando? Por que meu relacionamento não está bom? Porque o que você está entregando, você está na verdade escondendo uma grande parte. Às vezes nós viemos todo bonitão aqui na frente, estou dizimando, mas na verdade você está escondendo uma parte, e você não está entregando todo o valor. É isso aí, é ou não é?
está escondendo. E o resultado da segunda multiplicação foi menor, sobrou 7 cestos. O certo, eu fiz uma conta hoje, o certo era para ter, se tivesse entregado tudo, era para ter voltado quase 20 cestos, mas por causa da incredulidade deles, voltou menor. Eu quero te convidar, querido, a hoje você tomar uma decisão, igual ao menino que entregou o que ele tinha, e voltou 12 cestos para ele. Esse 12 cestos, querido, ele teve que, naquele momento, contratar mais pessoas, ele teve que aumentar a sua produção. Você está comigo? Aquele pão de cevada que não dava uma mínima, aquele pão de cevada era um pão que serviam aos pobres, era um pão muito simples, mas entenda, às vezes a ferramenta que você tem, o talento que você tem é muito simples, mas nas mãos do Senhor, Ele pode prosperar, Ele pode multiplicar, um propósito na sua vida pode acontecer, mas você precisa entregar tudo. Não retenha aquilo que, não, a minha confiança está neste último pão aqui, no 8º, não retenha, a tua confiança tem que estar inteiramente em Jesus, porque é em Jesus que você vai ter a certeza de tudo. Deixa eu tentar ver o seguinte aqui, queridos, que eu coloquei o versículo que ele fala, olha só, João 6,35, por favor, eu vou finalizar a palavra, eu vou ler mais uns versículos na verdade, João 6,35, aleluia. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. São palavras de Jesus. Se você, olha só, os discípulos eles precisavam entender que o pão que ia alimentar não somente um dia toda aquela multidão, estava presente, que era Ele mesmo. E os herodianos lá, os fariseus, os gentios, estavam olhando assim, mas um dia só não é suficiente. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa, quando você entregar a sua vida para Jesus, ou se você já entregou, eu quero dizer que Ele é suficiente para tudo. Você precisa confiar e entregar absolutamente tudo, por mais que seja difícil, eu tenho certeza que entregando nas mãos do Senhor é melhor do que estar na tua, é melhor do que estar, mas não está dando certo, você está segurando alguma coisa. Entregue tudo. Depois de um tempo você vai perceber que pelo fato de você ter entregado tudo, as coisas vão ser muito melhor. Tu vai olhar para trás e dizer, poxa, por que eu não fiz antes? Por que eu não decidi antes? A Bíblia diz, confiar é entregar, não é? Provérbios 3,5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 84,12, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Salmo 56, verso 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Olha que lindo esses versículos, vocês estão comigo? E Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Em algum momento, o Senhor também questionou os discípulos, perguntando, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quem dizes que eu sou? Em meio à necessidade, quem você está falando que Jesus é? Em meio às preocupações, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu, Marcos 8,29, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Você tem que entender isso, meu querido, que não importa a situação, qualquer situação que você esteja vivendo, você tem que olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, neste problema, eu digo que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é suficiente. Você está me entendendo, meus irmãos? Você entendeu? Saia da multidão, você tem que caminhar igual os discípulos, e ao momento de entregar, não use o exemplo que alguns esconderam, use o exemplo do menino, que entregou tudo. Entregue tudo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, e você reflita sobre a sua vida, olha para dentro de você por um instante, Senhor, o que eu não tenho entregado? Talvez eu tenha escondido algo, Senhor, talvez
por algum momento eu tive vontade de servir, e eu não me vi capacitado, eu quis entregar o meu talento e parece não ser suficiente,